Olá pessoal, eu sou Carla Zambaldi, psiquiatra aqui do TRT6 e preparei esse vídeo para a CIPAT 2017, que vai falar um pouquinho sobre relação com o trabalho, estresse ocupacional e sua relação com os transtornos mentais. Nessa apresentação tem algumas coisas específicas do trabalho do magistrado do trabalho, por isso esse título, Magistratura do Trabalho vs Estresse Ocupacional. Na nossa vida somos obrigados a nos relacionar com o trabalho, que é a nossa fonte de renda, onde passamos grande parte da nossa horário do dia, e essa relação com o trabalho é muito variável, é muito individual e pode ser, alguns extremos, uma fonte de satisfação muito grande, de realização, de identidade pessoal, como também uma fonte de insatisfação e infelicidade muito grande. Agora, uma coisa a gente tem que compreender que é universal, que sempre nessa relação com o trabalho existem aspectos de satisfação e aspectos de insatisfação. E pode existir polos mais extremos, pessoas extremamente satisfeitas e realizadas com o trabalho que faz. Outro polo também extremo, de extremamente insatisfeito e mal adaptado. Mas esse misto, essa ambiguidade sempre vai existir na relação da pessoa com o trabalho que ela tem. Quais são geralmente as características do trabalho que estão relacionadas com uma relação de satisfação? Foi visto que o tipo de trabalho que tem flexibilidade de tempo, a pessoa consegue organizar em que horário vai fazer, em que ritmo, em que hora do seu dia, é um dos aspectos que favorece a satisfação. Também boas condições ergonômicas, um local de trabalho que tem boa luminosidade, sem ruído, mobiliário adequado, que a pessoa pode se posicionar ergonomicamente, é um outro fator. Quando o trabalho permite um controle das atividades, a pessoa consegue manejar o que ela vai fazer primeiro, depois, ela própria organiza as suas atividades. Um trabalho em que as metas são claras, a pessoa sabe o que é esperado dela, o que ela tem que alcançar a cada dia, no final do mês, com o seu trabalho. Um trabalho que favorece relações interpessoais suportivas. Ali naquele ambiente de trabalho ela consegue fazer amigos, ela consegue ser espontânea, ela consegue ter trocas afetivas, ela pode contar com as pessoas na hora de uma necessidade. Um trabalho também que acaba oferecendo à pessoa um reconhecimento pelo que ela faz. Ela é recompensada, seja com elogio, seja com compensação financeira. Ela vê que o que ela faz, todo o esforço e empenho que ela dá, ela tem um retorno daquilo. Também um trabalho que dá segurança, né, que ela sabe que não vai perder aquele trabalho a qualquer momento, né, que ela se sente segura ali, que qualquer mudança ou qualquer demissão vai ser algo combinado, não vai ser nada inesperado para ela. E também um tipo de trabalho que tenha uma função social, ela sabe que aquilo que ela está fazendo é importante para a sociedade, está fazendo um bem às pessoas, que tenha essa questão de ser benéfico para o social. Fora questões próprias assim, do trabalho em si, existem também questões pessoais, individuais, que favorecem essa satisfação, que são aspectos da personalidade da pessoa. Pessoas mais extrovertidas geralmente são mais satisfeitas com o seu trabalho, aquelas também mais resilientes, mais capazes de suportar situações de estresse. E a pessoa que tem uma porção maior de satisfação com o trabalho, isso reflete muito na autoestima dela, acaba se sentindo bem mais com ela mesma, ela tem menos depressão, ela consegue fazer do trabalho também uma identidade social dela. Quem é mais satisfeito com o trabalho acaba tendo assim, mais orgulho de falar do que faz, de sua profissão, do seu local de trabalho, aquilo acaba sendo uma identidade dela na sociedade. Ela se favorece muito desse contato social, dessas amizades presentes no ambiente de trabalho. E se beneficia muito desse reconhecimento que ela recebe no local de trabalho. Aspectos mais relacionados à insatisfação. Um trabalho que vai ter uma pouca remuneração, um ambiente de muita insegurança, a pessoa não sabe direito se vai ficar, se não fica, aquela incerteza com relação ao ambiente de trabalho. Trabalhos que geralmente têm pouco valor social, profissões, trabalhos que ninguém quer, mas desprezados socialmente.
Locais que a pessoa tem um pouco controle do que vai fazer, ele não tem participação nas decisões e tudo, ele vive sobre ordens e comandos de terceiro, ele é um mero executor, ele não é permitido a ele controlar como vai fazer, que horário, decidir como fazer. Ambientes que nos extremos, ou altamente isolado, a pessoa praticamente não convive com ninguém, trabalha em forma de isolamento, ou também ambientes superlotados, com muitas pessoas, que pode ser, de certa forma, um pouco estressante. Ambientes que as metas não são claras, a pessoa acaba não sabendo direito o que é esperado dela, o que é que ela tem que fazer, o que se deve fazer primeiro, depois, ou às vezes metas que são impossíveis de ser cumpridas. Locais onde existe pouco feedback, a pessoa não tem um retorno direito, assim, se está fazendo direito, se não está, se está adequado, se não está adequado. E ambientes em que não existe, de certa forma, relações suportivas. Assim, você não pode confiar naquelas pessoas, não existe amizade naquele ambiente de trabalho, são relações tensas, conflituosas. São fatores que geralmente levam a pessoa a ter mais insatisfação com o trabalho. E também aspectos da personalidade, pessoas mais introvertidas, menos resistentes ao estresse, que tem uma porção maior de neuroticismo, que vai ter mais dificuldade mesmo de encontrar satisfação no trabalho. E essa insatisfação com o trabalho acaba sendo mais um fator para a vivência do estresse relacionado ao trabalho, que a gente chama de estresse ocupacional. Às vezes chega para o médico, seja para consulta, seja para uma avaliação pericial, essa circunstância, a situação que a pessoa vive, na verdade, é uma insatisfação com o trabalho. Nesse caso, não existe assim um remédio melhor do que uma tomada de decisão. Ou a pessoa parte em busca de um trabalho que dê a ela mais satisfação, que tenha as características que favoreçam ela estar mais satisfeita com o trabalho, ou aceite esse trabalho dela que não lhe satisfaz e vá ter satisfação com outras coisas em outras áreas da vida. Essa insatisfação com o trabalho, a má adaptação ao trabalho, é um dos fatores da pessoa viver o estresse ocupacional, que é o estresse relacionado à atividade dela no trabalho. E um outro fator importante é o alto nível de desgaste por tempo prolongado. Especificamente com relação à atividade dos magistrados, o que eu observo é que essa questão da insatisfação não é tão presente assim. Pelo contrário, eu observo pessoas altamente compromissadas com seu trabalho, satisfeitas com a profissão, foram profissões escolhidas e profissões muito amadas, assim, que as pessoas gostam muito do que faz, se sente reconhecido, tem esse feedback positivo, sabe que está fazendo algo importante para a sociedade. Mas esse fator aqui, que coloquei até em amarelo nesse slide, é um fator importante para a vivência especificamente da magistratura como um fator de estresse, que é o alto nível de desgaste por um tempo prolongado. Essa aqui é uma divisão didática de quais são os fatores que estão relacionados ao estresse ocupacional. Existem fatores próprios inerentes do cargo, da profissão que a pessoa tem. Alguns exemplos: profissões que trabalham em turnos, profissões que trabalham em ambientes perigosos, em atividades insalubres, em que por natureza existe uma sobrecarga muito grande ou que tem que trabalhar com alto controle emocional. Fatores relacionados ao ambiente do trabalho, falta de mobiliário, ambientes insalubres, sem condições ergonômicas. Existem fatores da organização do trabalho, como aquela instituição organiza, como é que é gerido os recursos humanos, como é que são feitas as metas, como é que é feito o treinamento dessas pessoas, como é que se organiza as relações interpessoais, a hierarquia dentro daquela instituição. Existem fatores relacionados às relações interpessoais, se elas são boas, se elas são suportivas ou se elas são conflituosas, tensas. Existem também fatores pessoais, geralmente ligados à personalidade, à presença de outros fatores estressantes na vida pessoal da pessoa, ou da presença de transtornos mentais. E aqui, desse quadro, desses fatores relacionados ao estresse, eu procurei fazer uma
uma observação do que especificamente eu observo assim que são fatores que levam ao magistrado vivenciar o seu trabalho como um fator importante de estresse. O que tem no trabalho do magistrado aqui no TRT6 que parece estar bem relacionado à vivência do estresse? Então, com relação ao trabalho em si, o que se observa é que é um trabalho em que existe uma sobrecarga de atividades, a demanda é sempre muito alta, é um volume muito grande de atividades a serem feitas, que inclusive que eu acho muito pertinente, o que eu escuto muito é um trabalho de enxugar gelo, porque tem sempre um volume muito grande, por mais que a pessoa dê o seu máximo, aquilo não é suficiente para poder você finalizar o trabalho. É um tipo de trabalho que exige um autocontrole emocional. Isso é um dos fatores relacionados à vivência de estresse. A pessoa tem que estar sempre bem, tem que estar sempre equilibrada emocionalmente, porque ela está ali entrevistando pessoas, está fazendo audiência, você está gerindo conflitos. Então você não pode estar mal emocionalmente, tem que estar sempre equilibrado. É um tipo de trabalho de alta complexidade, que vai exigir muito cognitivamente, dar atenção, concentração, conhecimento. De certa forma, uma baixa variedade, porque não varia muito assim, o local onde a pessoa vai trabalhar, o tipo de trabalho que ela vai fazer. De certa forma, é um trabalho, por mais que o conteúdo que ele vá trabalhar varie um pouco, mas a rotina geralmente é o mesmo tipo de trabalho. E tem uma característica também que acaba favorecendo a vivência do estresse com esse trabalho, que é um trabalho que não permite, de certa forma, muita adequação e limitações. Quando a pessoa tem limitações na sua saúde, ela tem que estar sempre plena. Não dá para um magistrado fazer assim, um pouco só do seu trabalho enquanto se recupera de um problema de saúde. Ele tem que estar sempre pleno, fisicamente e mentalmente, para estar apto ao seu trabalho. As condições ambientais ergonômicas assim, não são perfeitas, mas dentro do cenário nacional dá para dizer que é relativamente adequado. A cultura organizacional não é perfeita, existem alguns aspectos que favorecem também a vivência do estresse no trabalho. As instituições de trabalho, elas acabam absorvendo muito a forma como o mundo é organizado hoje em dia. Com o capitalismo, assim, essa questão sempre do lucro, das metas, acaba sendo muito mais importante do que as pessoas que fazem o trabalho. Sempre se visa muito o resultado. Isso estou falando de uma forma geral, de todas as instituições de trabalho. Isso é absorvido pelas instituições praticamente sem ver. Quando se vê, já está movendo como o mundo move, né? E essa impessoalidade, quando a pessoa está numa instituição, isso é muito estressante, porque ela quer ser vista na individualidade, ela quer ser vista do que é que ela faz para aquela instituição. E muitas vezes isso não acontece, porque aquela instituição só quer ver a meta sendo cumprida, o objetivo sendo alcançado, o lucro vindo. Então essa forma de organização de instituição é uma fonte de estresse para o trabalhador. E de certa forma, alguns desses aspectos a gente vê aqui também na nossa instituição e acaba refletindo também no estresse dos magistrados da instituição. Em algumas ocasiões, as relações interpessoais são tensas, são conflituosas, são abusivas e também com isso fontes de estresse. Fora os fatores pessoais. Pessoas que já vivem outras fontes de estresse na sua vida, separação, problemas financeiros, problema com filhos, problemas com doenças clínicas, são pessoas mais susceptíveis a viver o estresse ocupacional, o estresse no trabalho. Existem vários autores que estudam muito a questão do estresse ocupacional. Esse Robert é um autor assim, antigo, acho que um dos pioneiros a montar alguns esquemas do que ele considera o que seriam fatores no trabalho como um todo, geradores de estresse ocupacional. Esse esquema aqui que ele faz um gráfico porque ele considera trabalho que teria uma baixa exigência assim, cognitiva, a pessoa não demandaria dela, de certa forma, nenhuma decisão,
nenhuma concentração, atenção, nada que ela não produza muito intelectivamente. Seria gerador de estresse, de certa forma. Seria melhor aquele que a pessoa ela consegue produzir alguma coisa, ela consegue ser capaz ali de criar algo, de colocar algo dela, de colocar suas habilidades naquele trabalho. Trabalhos também altamente passivos, em que a pessoa não tem controle sobre nada, ela não decide nada, ela é altamente submissa a um outro que diz a ela que horário vai fazer, como vai fazer. É mais estressante do que aquele que a pessoa tem um trabalho mais ativo. Ela consegue decidir as coisas, ela participa na organização daquela instituição, ela dá opiniões, ela pode criar. Esse modelo aqui, de certa forma, não explicaria a vivência do estresse ocupacional para o magistrado, porque ele estaria, de certa forma, dentro dos aspectos mais positivos, que ele tem, de certa forma, controle sobre o seu trabalho, é um trabalho que ele contribui cognitivamente. Mas existem outros modelos também para explicar a vivência do estresse ocupacional. Esse aqui eu acho muito interessante, que fala sobre esforço e recompensa. Que a pessoa, que o esforço seria o componente intrínseco, que é aquilo que a pessoa se doa, o tanto que ela faz, o tanto que ela se esforça, o tanto que ela se dedica àquele trabalho, e a relação do que ela considera ter de recompensa com isso. Um feedback positivo, ou a recompensa financeira, ou ver que está sendo benéfico socialmente para as pessoas, para a sociedade, o que ela está fazendo, ou reconhecimento pelos seus pares, pela instituição. E muitas vezes essa relação desequilibrada, a pessoa vê que se doa muito e não tem essa recompensa, é algo gerador de estresse. E o estresse é um sinal assim, de alerta para que a pessoa possa perceber que está vivendo esse estresse ocupacional, é um sinal de alerta que ela tem que fazer alguma coisa, que permanecendo nesse estado, o risco é alto, tanto para a saúde física quanto mental. Na vivência do estresse ocupacional, a pessoa vai estar se sentindo nervosa, com os nervos à flor da pele, irritada, há um prejuízo grande na atenção, na concentração. Podem vir sintomas físicos, dores nas costas, dor de cabeça, dores de estômago, problemas no sono, e começa a aparecer prejuízos também, inclusive no trabalho. A vivência do estresse está relacionada ao aparecimento dos transtornos mentais. Isso qualquer um deles, não teria como aqui falar de todos os transtornos mentais. Então, o escolhido é o transtorno depressivo, porque é um dos mais frequentes. O transtorno depressivo é uma doença grave, muitos às vezes não sabem ainda disso, mas ela tem repercussões cerebrais, nas funções mentais, na capacidade de trabalho, na capacidade para a vivência das atividades diárias, tem um impacto muito importante. Então, ela é considerada uma doença grave. E de alta prevalência. A média é em torno de 15% da população brasileira tem ou já teve alguma época da vida um transtorno depressivo. O impacto, como eu disse, é grande na funcionalidade e na qualidade de vida. E existe um aumento de morbidade, que é a capacidade da pessoa adoecer por outros problemas, e de mortalidade quando tem um transtorno depressivo. Existem vários fatores relacionados ao aparecimento da depressão. A genética, pessoas que têm familiares com depressão são mais susceptíveis a ter também, por causa da herança genética. Eventos perinatais, assim, ainda como pessoas cuja mãe durante a gestação teve depressão, teve ansiedade, fez algum tratamento, está também mais susceptível. Questões relacionadas a eventos de vida estressante, pessoas que passaram por situações difíceis, outras situações, perdas, lutos, desemprego, dificuldade financeira, perda de familiares, estão mais susceptíveis. Pessoas que viveram traumas, assim, situações de risco de vida, violências, estilos de personalidade. E dentre esse rol de coisas que interferem, que faz a pessoa ficar mais susceptível à ocorrência da depressão, está também o estresse ocupacional.
na presença de algum dos indícios de estar com transtorno depressivo, procure logo o médico. A vivência de tristeza, angústia, falta de ânimo, prazer por um tempo mais prolongado, aquilo que foge à tristeza usual, que é normal na nossa vida, junto com alterações de sono, de apetite, de capacidade de se concentrar, de tomar decisões, junto com pensamentos muito negativistas, pensamento em morte. Procuro logo o médico, porque entre esse cenário, a notícia boa é que a depressão ela é tratável, ela é possível de controle e é possível retomar essa qualidade de vida e essa capacidade para funcionalidade na vida diária. O tratamento geralmente envolve medicação, psicoterapia, mudança em estilo de vida. Agora, voltando lá atrás, naquela situação do estresse. O ideal mesmo é que, quando diante daquele sinal de alerta, que está percebendo que está vivendo o trabalho como uma fonte de estresse, antes do aparecimento de doenças mentais, que houvesse ali um cuidado para que essa situação não se prolongue. E o que fazer diante de uma situação estressante? O que é eficaz? O que é possível para reduzir o nível de estresse? Eu coloquei aqui algumas opções, que há algumas atitudes que podem ser tomadas. A primeira delas é a atividade física. Cada vez mais tem se investigado o efeito da atividade física, tanto no tratamento das doenças mentais, quanto na prevenção da recaída, de reocorrência dos transtornos mentais. E a prática regular de atividade física é altamente eficaz com relação a isso. E ela é eficaz para a redução do estresse, então eu considero assim, uma dos primeiros atitudes a se tomar quando na vivência do estresse ocupacional, que é conseguir incluir na rotina uma atividade física regular. Outra opção é a meditação, que é algo que existe há milênios, mas que agora tem sido verificada a sua eficácia, como na redução do estresse e na melhora de transtornos mentais. Atividades relaxantes, hobbies, alguma outra, andar de bicicleta, fazer uma pintura, fazer um bordado, aí que individualmente a pessoa vai ver o que seria relaxante para ela. Psicoterapia e mudanças no estilo de vida. Novamente, voltando com relação à especificidade da magistratura do trabalho aqui no TRT, o que eu tenho visto é uma demora imensa em procurar ajuda. A pessoa passa muito tempo nessa vivência do estresse, muito tempo, inclusive com o transtorno mental presente, até procurar ajuda. Nesse compromisso com o trabalho muito grande, a pessoa fica esperando aquilo melhorar, não quer tirar um dia para poder ir ao médico, cuidar dessas questões, e acaba que esse tempo muito prolongado torna-se a situação um pouco mais complexa e grave, muitas vezes mais difícil de ter uma recuperação. Então, apareceu o sinal de alerta, está percebendo que o trabalho está uma fonte de estresse muito grande, procure logo uma ajuda, procure logo ver mudanças no estilo de vida para que isso não acabe acontecendo o adoecimento. Então era isso que eu tinha preparado para falar nessa semana do CIPAT. Espero que possa ser útil. Acho que o recado principal é esse, é não deixar a situação se tornar muito prolongada, procurar logo uma ajuda, uma intervenção. E espero que vocês tenham gostado.